Olá, tudo bem? Esse vídeo faz parte do conjunto de vídeos de revisão dos conceitos de ensino fundamental. E aqui a gente vai falar sobre MMC, mínimo múltiplo comum, e MDC, máximo divisor comum. São dois conceitos bem importantes, aparecem com frequência, nem sempre cobrados diretamente, mas dentro do raciocínio de alguma questão. Então, a gente tem que estar sempre esperto. Vamos lá? O MMC, o mínimo divisor comum entre dois ou mais números naturais, é o menor número natural e diferente de zero, que é múltiplo desses números ao mesmo tempo. E aí, o que é um número ser múltiplo de outro? Os múltiplos de um determinado inteiro são os números obtidos após a multiplicação desse número inteiro fixo por todos os números naturais. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que seriam múltiplos? Múltiplos de 2, por exemplo. Eu pego o número 2, que é o número que me interessa, e multiplico ele por todos os números naturais. Então, números naturais são aqueles números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, e são infinitos. Então, a gente vai multiplicar o 2 por 1 e vai encontrar 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12, e assim por diante. Então, vão ser infinitos múltiplos por 2, multiplicando 2 por cada um dos infinitos números naturais. Múltiplos de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, e assim por diante. Também vou ter infinitos múltiplos para 3. Agora, o que a gente quer encontrar aqui, é o mínimo múltiplo comum. Então, por exemplo, qual seria o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? Eu vou olhar para os múltiplos de 2, os múltiplos de 3, eu vou buscar o múltiplo comum, que é o menor possível. Seria aqui, o 6, está vendo aqui, o 6 é comum aos 2. O 6 é múltiplo de 2, 2 vezes 3, 6. O 6 é múltiplo de 3, 3 vezes 2, 6. Então, ele é múltiplo comum e é o menor possível. Esse é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Agora, a gente poderia... Existem outros múltiplos. Repara só, eu tenho 12 aqui, que é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3, mas não é o menor possível. O menor é o 6. E é esse que interessa a gente. Então, eu poderia achar o mínimo múltiplo comum entre vários números, entre dois ou mais números, dessa forma, listando todos os múltiplos de cada um dos números e procurando ali qual é o menor que é comum a todos eles, ou usando o método de decomposição em fatores primos, que a gente vai usar embaixo. A decomposição em fatores primos permite a gente encontrar tanto o MMC, o mínimo múltiplo comum, como o MDC, o máximo divisor comum de um conjunto de números. Então, vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Eu tenho o 60, o 45 e o 27. E eu quero encontrar primeiro o MMC. Depois a gente vai achar o MDC. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou decompor eles em fatores primos. Eu pulo o número 1, o 1 divide todo mundo, e eu vou pegar 2, 3, 4, 5, um número que divide de forma exata, ou seja, com resto zero, pelo menos um dos três números. Então, por exemplo, eu pego o 2 divide o 60. O 60, aqui na segunda linha, ele vira 30 dividido por 2. Mas o 45 não é divisível por 2 de forma exata, então eu deixo ele lá, repito, e o 27 também. Aí eu vou usar o 2 de novo aqui, na segunda linha, para dividir o 30. O 30 vira 15. O 45 e o 27 eu repito, porque eles não são divisíveis por 2. E aí não dá mais para dividir 15 por 2, então eu vou tentar por 3. Por 3 eu consigo dividir tanto o 15, quanto o 45, quanto o 27. O 3 divide os três números ao mesmo tempo. Legal, né? Então, aqui na quarta linha, a gente vai ver o 5, que é o 15 dividido por 3, o 15, que é o 45 dividido por 3, e o 9, que é o 27 dividido por 3. Aí, eu vou usar o 3 de novo, mas agora ele não divide mais o 5, ele só divide o 15 e o 9. Vai dar 5, 5 e 3. Aí eu uso o 3 para dividir o próprio 3, e eu vou achar 5, 5 e 1. Aí eu tenho que pular para o próximo fator primo, que é o 5. Aí eu divido o 5, o 1 não é divisível de forma exata por 5, eu repito. E aí eu chego aqui no final, achando 1, 1 e 1. Então, os fatores primos que dividem 60, 45 e 27 são o 2, o 2, o 3, o 3, o 3 e o 5. Beleza. Então, qual vai ser o nosso mínimo múltiplo comum? O menor número, que é múltiplo desses três números ao mesmo tempo. Vai ser o produtório de todos esses números aqui, esses fatores primos. Eu vou escrever aqui, do lado, o produtório de todo mundo vai ser o mínimo múltiplo comum, que no caso é 540.
ali em cima no exemplo lá dos múltiplos de 2 e 3, eu achei um número pequenininho, né? 6, foi fácil de achar rapidinho. Aqui você vê que ia dar um trabalho. Eu ia ter que calcular os múltiplos de 60 passando de 540, eu ia saber qual é o número exato, ia calcular os múltiplos de 45, ia dar um trabalhão, ia perder um tempo enorme se não fosse esse método aí de decomposição em fatores primos. Então, para achar o MMC entre dois ou mais números, eu monto uma decomposição em fatores primos como essa aqui do lado, faço a decomposição procurando os números a partir do 2 que dividem pelo menos um dos números estudados, e aí depois que eu chego lá embaixo, reduzo todo mundo a 1, eu multiplico todos os fatores primos, os comuns e não comuns. O que você quer dizer com isso, André? Quer dizer o seguinte, ó, por exemplo, o primeiro 2 aqui de cima, ó, ele só divide o 60, então ele é um fator primo que eu chamo de não comum, ele é exclusivo do 60. Já o 3 ali na terceira linha, ele divide tanto o 15 quanto o 45 quanto o 27, então ele é um fator primo que é comum aos 3 números estudados. Então tem os fatores primos comuns e os não comuns. Eu multiplico, no caso do MMC, todo mundo, e o resultado, no caso aqui o 540, é o mínimo múltiplo comum, está apontado aqui do lado. Beleza, né? Então, já o máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais é o maior número natural que é divisor desses números ao mesmo tempo. Divisor de um número são os números que dividem esse desejado número de forma exata, ou seja, deixando o resto zero. E aí, como é que eu encontro esse máximo divisor comum? Eu faço esse mesmo procedimento aí do lado. Eu faço a decomposição dos 3 números em fatores primos, só que dessa vez eu pego só os fatores comuns. Vamos dar uma olhada lá. Ó. O 2, o primeiro 2, a gente já viu que ele só dividia o 60, não divide o 45 nem o 27, então ele não é fator comum aos 3 números. O segundo 2 só divide o 30, não dividiu nem o 27, nem o 45. Agora, o 3 aqui, ó, o primeiro 3, esse aqui, ó, ele dividiu todo mundo, o 15, o 45 e o 27. Então, esse cara é um fator comum aos 3 números. O 3 logo abaixo só dividiu o 15 e o 9, não dividiu o primeiro 5. Então, não é fator comum aos 3. O segundo 3, logo abaixo desse que eu marquei, também só dividiu o próprio 3, não divide nenhum dos dois primeiros, o 5 e o 5. E o 5 só dividiu o 5 e o 5 não dividiu o 1. Também não é fator comum aos 3 números. Então, o único fator comum aí aos 3 números é aquele 3 que eu assinalei ali. Então, esse é o máximo divisor comum. Nesse exemplo aqui ao lado, ó, o máximo divisor comum é o próprio 3. Tá legal? Agora, se eu tivesse 2 números ali ou mais dividindo os 3 números em algum momento, eu faria o produto desses 2 ou mais números, e aí esse seria o MDC, o máximo divisor comum. Tem uma dicasinha aí para a gente lembrar direitinho. Ó, o mínimo múltiplo comum, o MMC, vou escrever aqui à esquerda embaixo, ó, o MMC, apesar desse M primeiro aqui significar mínimo, ele tem que ser maior ou igual ao maior dos números que eu tenho aqui para decompor. Tá legal? Então, o mínimo múltiplo comum tem que ser maior ou igual aos números que eu estou estudando, que eu estou decompondo ali naquele procedimento. Aí, já aqui do lado direito em cima, ó, o máximo divisor comum, apesar desse M aqui significar máximo, ele tem que ser menor ou igual ao menor dos números que eu estou estudando, que eu estou decompondo. Tá legal? Então, o mínimo múltiplo comum ele tem que ser maior ou igual ao maior dos números. O máximo divisor comum ele tem que ser menor ou igual ao menor dos números. Então, essa contradição, o mínimo tem que ser maior e o máximo tem que ser menor, ajuda a gente a memorizar esses conceitos. Tá legal? Agora, o que ajuda mesmo você a memorizar, entender e saber usar na hora da prova de forma rápida e eficiente é fazer uma série de exercícios. Então, vamos fazer aqui pelo menos uns 3 exercícios para a gente fixar e depois você procura as minhas listas de exercícios para você treinar.